Olá, queridos. O que tem afastado o homem de Deus? O homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas o que o homem tem feito ao longo do tempo que o tem afastado da presença de Deus? Você vai saber nesse vídeo a partir de agora. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Daniel Freitas Pereira e este é um canal que vai abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Queridos, se inscrevam neste canal. Este canal tem conteúdo. O Senhor está aqui. Isaías 59, versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então nós vemos, querido, que a iniquidade, o pecado, aquilo que nós praticamos ao contrário da palavra de Deus, nos afasta da presença de Deus. E o pecado encobre o rosto de Deus, para que Ele não nos veja. Deus não vê o pecado, Deus não contempla o pecado. Deus é santo e exige e precisa que nós sejamos santos também, que venhamos a santificar a nossa vida. Então o tema deste vídeo hoje que estamos aqui gravando para você, 3 coisas que afastam o homem de Deus. E a primeira coisa que afasta o homem de Deus é o pecado de idolatria. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 5. Não terá outro Deus diante de mim, não fará imagem de escultura, nem semelhança que está nos céus, na terra e debaixo da terra ou na água. Queridos, a idolatria é um pecado que nos afasta da presença de Deus. A idolatria são ídolos. Muitas das vezes pessoas se apegam a jogadores famosos, a atores de televisão, de filme, pega-se a pastores, a padres, pessoas que estão na mídia, estão fazendo sucesso, pessoas de status. Muitas das vezes elas sirvam de idolatria para algumas pessoas que não vigiam nessa parte, colocam essas pessoas para representar Deus aqui na face da terra. Então o primeiro pecado que nos afasta da presença de Deus é o pecado de idolatria. O de Israel, quando estava saindo do Egito, quando eles estavam no deserto, então Moisés estava no monte orando durante 40 dias. Quando Moisés chegou, ele chegou diante do povo e Arão já tinha feito um bezerro de ouro, e aquele povo já estava prostrado diante de um bezerro de ouro. Ainda falaram: esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Então quer dizer, eles não acreditaram no seu líder, não acreditou na provisão de Deus e colocou ali um bezerro para representar Deus. Idolatria. E naquela época 3.000 pessoas foram mortos por conta daquela idolatria, por causa daquela imagem do bezerro. Então o primeiro pecado que nos afasta de Deus, querido, é a idolatria. Tomamos cuidado para não colocar ídolos para representar Deus aqui aonde nós estamos. Amém? Glória a Deus. E a segunda coisa de pecado que nos afasta da presença de Deus é a quebra de autoridade. É o pecado da quebra de autoridade. Hebreus 5:4 diz assim: e ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus, como Arão. Arão foi levantado por Deus para ser sacerdote, para ser um guia espiritual do povo naquela época. Então hoje acontece, pastores, padres, liderança, e muitas das vezes levantam-se pessoas para questionar a autoridade delas, governadores, prefeitos, o presidente da república. Toda a autoridade foi constituída por Deus. Nós temos que respeitar os nossos pais, o patrão encarregado. Elas foram constituídas por Deus. Nós não podemos quebrar essa autoridade que foi outorgada por Deus. Então a segunda coisa que nos afasta de Deus é a quebra de autoridade, é não nos submetermos às autoridades
constituída por Deus. E a terceira coisa, querido, que nos afasta da presença de Deus é o pecado de desobediência. O pecado da desobediência é a terceira coisa que nos afasta da presença de Deus. 1 Samuel 15, versículo 22 e 23. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. Queridos, a desobediência nos leva a não praticar, a obedecer a palavra de Deus. Aqui estava falando para Saul. Saul ofereceu holocausto, não esperou o sacerdote Samuel. Ele desobedeceu uma ordem de Deus. Então, queridos, a terceira coisa que nos afasta da presença de Deus é o pecado da desobediência, em não obedecer a palavra de Deus. Três coisas que nos afastam da presença de Deus, três coisas que afastam o homem de Deus: é o pecado da idolatria, é o pecado da desobediência, é o pecado da quebra de autoridade. Queridos, que Deus continue te abençoando, te protegendo e guardando e livrando você de todo mal e santificando a sua vida para que você não venha ficar separado da presença de Deus. Amém? Glória a Deus.